dentro da sua casa. É aí que começa. É aí que vai. Pastor, mas... Rapaz, é muito difícil. É muito complicado. Isso aí é um peso, parece. Você só está jogando um peso em cima da gente. Como é que nós vai dar conta disso tudo? É trabalhar, é prover, guardar jardim, alertar a família de perigo do diabo, e não sei o quê. E governar bem a casa, ser o cabeça, ouvir a palavra de Deus, orar, ensinar a Bíblia para os filhos. Não, pastor, o que é isso? Tem misericórdia, um peso danado. Eu não vou nem dormir essa noite. Vou te dar. Quer a solução? Quer a solução? Abre aí comigo, Romanos. Abre aí, Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Ó, quando Adão pecou, presta atenção. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Mas o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Escuta aí. Eu não estava no Jardim do Éden. Você não estava no Jardim do Éden. E a gente está colhendo as consequências do erro que Adão cometeu. Eu não estava na cruz do Calvário. Você não estava na cruz do Calvário. E nós estamos colhendo os frutos da vitória do segundo Adão sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa falar assim, nossa, mas agora eu vou ter que resolver. Não. Você não precisa ser o homem super-herói que vai agora, o super-homem. Não. Já teve um homem que venceu, o nome dele é Jesus. Já teve um homem que venceu. Pode tirar aí a capa vermelha, pode tirar o S do peito, pode tirar. Já teve um homem que venceu, já teve alguém que fez. Você não precisa dar conta de tudo, segurar o peso do mundo. Se o primeiro Adão fracassou no jardim, o segundo Adão venceu. Vou continuar. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, aleluia. Se você não deu um aleluia aí, meu irmão,
Não, acabou para você. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, meu irmão, para mim, já estou aqui vencido já. Você não precisa carregar o peso do planeta na sua mão, porque já teve alguém que venceu. Agora eu te pergunta aí para você refletir, viu? Você pode responder ou não. O primeiro Adão é o modelo que falha, que erra, que cai, né? Desobedece a Deus. O segundo Adão é o que vence, é o que vai adiante, é o que faz aí a vontade do Senhor, que é Cristo. Em qual dos dois você está com a vida conectada? Em qual dos dois você está ali, servindo? Em qual dos dois que você está, junto? Qual dos dois aí que está reinando na sua vida? Hein? Responde lá. Qual dos dois aí que está reinando na sua vida? O primeiro Adão ou o segundo Adão? Qual dos dois que está reinando na sua história? Porque a Bíblia ela fala o seguinte, Romanos 8:1, no mesmo Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois, em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Qual dos dois Adão que está reinando? Não tem condenação. E tem uma versão bíblica que fala assim, e é para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, qual dos dois? Qual dos dois Adões que você está conectado, que está reinando na sua vida? Que está caminhando? Qual dos dois?